Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Monalise, de Computação Gráfica, e hoje eu vou explicar para vocês, na prática, alguns conceitos básicos em relação à edição de imagens, tá? Então, como cortar uma imagem, como redimensionar o tamanho da imagem, comprimir e buscar informações sobre a imagem. Isso no programa que a gente está vendo, que é o GIMP. Tá? Então, eu vou começar com o corte da imagem. Então, para isso, eu vou abrir um arquivo novo, arquivo, abrir, vou buscar a imagem do exemplo ali do passo a passo, que eu vou passar para vocês também, tá? Que é essa aqui, tá? Vou usar a ferramenta de corte, que é essa aqui, ó. Guilhotina a imagem, removendo as laterais de uma imagem ou camada. Então, quando eu seleciono a imagem, aqui embaixo vai aparecer, né, algumas características que eu posso tá alterando. Mas eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Então, aqui eu só vou cortar. Então, eu seleciono. Vejam que a hora que eu seleciono, eu posso tá ajustando, tá? Ó, com o mouse. Tá? Então, eu clico e arrasto e depois ajusto da forma que eu quiser, tá? Selecionei o tamanho que eu quero, onde eu quero cortar, dou Enter, certo? Então, ele vai ficar só essa imagem aqui, por mais que, né, ele não tenha aumentado, ele vai ficar só esse tamanho aqui, tá? Então, eu vou salvar, ó, arquivo, eu vou export as. Ele vai salvar um outro arquivo com um outro nome. Então, a culpa ferramenta de corte. Exportar. Quando eu exporto, geralmente aparece essas configurações. Se eu quiser alterar, não vou alterar, exportar. Então, vou abrir para vocês verem como que ficou. Abrir. A culpa ferramenta corte. Abrir. Então, certinho o tamanho que eu quis cortar, certo? Seguindo aqui o passo a passo que eu passei para vocês, agora eu vou redimensionar o tamanho, né? Porque às vezes eu preciso aumentar ou diminuir o tamanho dessa imagem para exibir numa página da web, para mandar por e-mail. Então, às vezes o tamanho que eu tenho aqui não é o tamanho apropriado. Nesse caso aqui, eu vou aumentar o tamanho, tá? Quando eu aumento, o GIMP ele vai calcular os pixels faltantes, usando um método de interpolação. Então, aqui a gente tem o método nenhum, que nenhuma interpolação é usada, né? Os pixels são simplesmente removidos ou duplicados. Tem o método linear, que é rápido e razoável, o método cúbica, que é o melhor resultado mais lento, e nessa versão nova tem esse low halo, no halo, não sei se é assim que fala, tá? Ele gera uma imagem de qualidade melhor, só que é mais demorado também. Então, ele é aconselhado quando estiver aumentando ou diminuindo muito uma imagem. É esse método que eu vou usar, tá? Então, vocês vão vir aqui no menu Imagem, Redimensionar Imagem. Então, veja, aqui eu já tenho o tamanho dela, em pixels, a largura e a altura, e a resolução, tá? Tá 300 pixels. Quando vocês forem imprimir, 300 pixels ou mais, a qualidade vai ser alta, tá? 150, entre 150 e 200 vai ser razoável e menos de 100 vai ser ruim. Agora, se eu vou exibir na tela, 72 é um tamanho bom para exibir na tela, tá? Então, eu posso deixar 72, né? Porque daí o tamanho fica melhor para carregar também.
Então, a largura aqui, ó, vejam, tem uma correntinha aqui. Então, quer dizer, se eu aumentar a largura, proporcionalmente ele vai aumentar a altura também. Eu vou aumentar bem aqui, tá? Aqui. Vou clicar em redimensionar. Ó, interpolação, os métodos que eu falei para vocês, né? Vou colocar low rabo. Redimensionar. Então, veja, aumentou bem. Só que a minha imagem, ela já não era muito boa. Então, vejo que ela não ficou muito boa também nesse redimensionamento, tá? Mas é o método que tem. Vocês podem testar os outros. Mesma coisa funciona se eu quiser diminuir a imagem. Ah, ela tá muito grande para colocar na minha página da internet lá. Vou diminuir, deixa eu deixar um pouquinho menor. Redimensionar. Vejam, já ficou um pouquinho melhor, tá? Então, daí eu posso salvar, tá? Daí eu vou da mesma forma lá em arquivo, exportar, né? Ou sobrescrever. Daí ele sobrescreve o que já tem, né? Nesse tamanho, tá? Mas se eu quiser um outro arquivo com esse tamanho, aí eu tenho que exportar também, export as, certo? Seguindo aqui, eu tenho também a opção de comprimir imagens. Então, vejam vocês, eu vou abrir aqui uma imagem. Às vezes eu tenho uma imagem, ela está muito grande para eu colocar numa página da internet. Porque página da internet tem que ter imagens leves, né, para ser. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Esse professor, ele tá com quase 500 KB de tamanho. Então, eu quero diminuir esse tamanho para carregar mais rapidamente. Tá muito grande, 500 KB. Venho arquivo, export as. Aqui eu vou colocar o nome, vou colocar professor web. Exportar. Opa. Então, aqui, ó, a qualidade eu posso deixar entre 60 e 75, tá? Vou deixar 75. Veja, não diminui muito. Mesmo assim, uma qualidade de 75 vai produzir uma imagem razoável usando muito menos espaço em disco, né? O que vai carregar mais rápido em páginas da web. Exportar. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, professor web. Então, se a gente olhar, ó, não tem diferença. Então, vejam, aquela imagem tinha quase 500 KB, né? Essa aqui, imagem, propriedades da imagem, vejam o tamanho dela, 116 KB. Bem menor que a primeira, certo? Então, eu diminuí consideravelmente o tamanho da imagem, né? E visivelmente aqui na minha tela não dá para ver a diferença, né? Certo? Então, por hoje é só. Pessoal, se vocês tiverem um programa, tentem fazer, tá? É melhor para praticar. Só que eu sei que muitos de vocês não têm, né? Estão fazendo as atividades pelo celular. Então, eu vou colocar um formulário para responder a respeito do que foi explicado hoje e na aula passada, tá bem? Qualquer dúvida aí, pode perguntar, qualquer sugestão.